Quem governa esse país tem medo de quem vive fora do país, com modéstia à parte, porque quem vive fora do país não está sujeito às condições que são impostas àqueles que estão aqui. Por exemplo, quem vive fora do país não tem necessidade de prostituir a sua mente porque precisa de um emprego. Mais do que isso, Paulo, a coisa que mais me preocupa é o seguinte. Eu estou constantemente em Angola ultimamente. E eu não vejo os governantes angolanos e os políticos, nesse caso, preocupados com o número de estrangeiros que estão aqui, que estão a dominar esse país. O comércio aqui está todo na mão de estrangeiros. A soberania angolana, quer dizer, nós não podemos nos considerar um povo soberano quando o comércio, quando o dinheiro está na mão de estrangeiros. Então, é estranho que tu vês que quem está no poder preocupa-se com os angolanos que saíram e não está preocupado com a invasão de estrangeiros que esse país tem estado a sofrer ultimamente. Isso é um ponto muito importante que você toca e leva-nos à reflexão, mas também podemos entender o seguinte, será que há uma estratégia política para que nós, angolanos natos da terra, saímos e venham cá e os estrangeiros venham para cá? Não, porque eu vejo, agora que depois pegar esse ponto, nós estamos a sair, o voo que nos leva ou o voo que traz os outros. E daqui a anos não se sabe depois como é que isso fica. Há quem diga que o que traz aqui, esta última vinda aqui em Angola, é porque vieste em busca do dinheiro da caixa térmica, o suposto dinheiro da caixa térmica que dizem Abel Chivucovuco ter recebido. Estás a partilhar dinheiro de caixa térmica, Massa Voz? Gostaria, sinceramente, se eu tivesse um pouco do dinheiro da suposta caixa térmica, eu gostaria, porque eu acredito que sou uma pessoa extremamente criativa, porque tem muita coisa. Há muito que eu tenho estado a trabalhar com Abel Chivucovuco, há muito tempo, já vão mais de 15 anos. Eu organizei 3 palestras com Abel Chivucovuco no Reino Unido, 2010, 2012, 2017, palestras organizadas por mim. É normal que depois dele alcançar esse grande feito, lutou muito para que o seu partido fosse legalizado e no ponto mais alto do seu partido, que é o Congresso, ele visse a mim alguém merecedor de um convite. E convidou-me. Mas para muitos você não devia estar aí, sabes disso? Essa é a doença que os angolanos têm. Por que eu não posso estar para celebrar quer dizer, por que eu não posso fazer parte da celebração da vitória de um irmão angolano? E aí está aquele problema que estávamos aí a falar novamente da intolerância. Porque se eu viesse, por exemplo, do Reino Unido para Angola, a convite da UNITA, que já aconteceu isso 2 vezes, essa confusão toda aqui nas redes sociais não aconteceria. Se você vem porque a UNITA te convidou, não haverá problema nenhum. Mas se você vem porque o MPLA que te convidou ou alguém de uma outra força política, aí já você é vendido, aí você já veio à busca de dinheiro. Mas há um aspecto que as pessoas aqui esquecem. Aqueles que acusam, porque geralmente são os da UNITA que acusam os outros de serem do MPLA. O partido com o maior histórico de traidores, de vendedores é a UNITA. É só olhar para a história da UNITA e ver quantos militantes da UNITA, de proa, saíram da UNITA e bandearam-se para o MPLA. Então, isso aqui, quer dizer, é um contrassenso, não faz sentido. Quer dizer, você faz parte de uma organização que tem um histórico muito forte de traição e você acusa quem você não consegue provar de ser o traidor. Então, esse é o problema. Às vezes tem que procurar evitar falar da UNITA, ou seja, estou a procurar falar da UNITA. Mas todo mundo a evitar falar da UNITA por quê? Não, porque está-se a registrar no seio da UNITA, talvez algo que já existia e que a gente não deu conta, nunca nos apercebemos. Há uma intolerância política, eu até já nem diria política, uma intolerância generalizada por parte de pessoas ligadas à UNITA, que eles se creem donos da verdade e que todo aquele que aspira para uma Angola melhor, todo aquele que acha que Angola deve mudar, tem simplesmente que apontar as suas baterias em termos de críticas para quem governa. E quando se faz um reparo à UNITA, então és massacrado, és diabolizado, porque você é contra o povo. Então estar a acusar os outros de que estão metidos com o MPLA, não é certo, não é correto. O Paulo está aqui, por exemplo. Se aparece uma oportunidade de fazer negócios nesse momento, aparece alguém do MPLA que quer fazer negócios contigo. Isso do ponto de vista empresarial, do ponto de vista só mesmo de negócio, relações humanas ou relações empresariais. Vais deixar de fazer o negócio com essa pessoa por ser do MPLA? É trabalho.
Eu preciso de rendimento. Então, eu preciso de dinheiro para pagar as minhas despesas correntes. Tenho agora, família, tenho filhos. Sim, agora o problema é se o Paulo vender a sua consciência. Passar a fazer e a dizer aquilo que o MPLA quer que você diga. Aí é diferente. E isso é que as pessoas às vezes não entendem. Nós não temos como, enquanto angolanos, continuarmos por muito tempo de costas viradas, porque é o estar de costas viradas que nos levou a 27 anos de guerra. E essa intolerância que está-se a ver hoje é uma intolerância perigosa. Olha, porque agora, quando você, por exemplo, diz, olha, os angolanos vão fora do país, não há um bilionário. E eu me pergunto, quantos angolanos aqui em Angola são bilionários? Porque você não pode exigir da terra do outro aquilo que a tua terra não te dá. Quantos angolanos nesse país são bilionários? Ok. Uau. Pois é. A vida do imigrante dá a impressão que a vida do migrante é muito, mas muito desgraçada, difícil. Você vive em Londres há 27 anos. É exatamente isso? Eu lamento que as pessoas... em primeiro lugar, é que as generalizações não são boas, não é? A realidade, por exemplo, de Portugal não é a mesma realidade do Reino Unido. A realidade do Reino Unido não é a mesma realidade dos Estados Unidos da América. Estávamos aqui a falar com alguém aqui que trabalha contigo, que viveu muitos anos na Finlândia. A realidade de Portugal não é a mesma realidade da Finlândia. Então, colocar todos num só cesto e dizer, olha, o que vive o imigrante no seu todo, o seu sonho é só esse. Isso, quer dizer, não condiz com a verdade. Isso é presunção. Eu conheço angolanos a dirigirem bancos no Reino Unido. Eu conheço angolanos a dirigirem hospitais no Reino Unido. Eu próprio que estou aqui a falar consigo, eu trabalhei durante 17 anos a dirigir um departamento importante na NHS, que é o Ministério da Saúde no Reino Unido. Para além de mim, conheço muitos angolanos. Por isso, quer dizer, o angolano ainda vê que o seu irmão que está fora do país, parece que lhe alegra saber que o irmão que está fora do país está mal. Em vez de procurar tirar proveito dos que estão fora do país para ajudar no crescimento da nação, não. A ideia é desmoralizar. Não sei se é de forma inadvertida ou se é propositada, mas eu estou constantemente a dizer que a Angola está desenhada apenas para 3 grupos de pessoas darem-se bem. Os políticos, nesse caso, a elite política, e quando se fala de elite política estamos a falar de MPLA e UNITA, e os estrangeiros. Esses são os 3 grupos que Angola está desenhada para que os seus membros deem-se bem. E o povo que é a maioria? O povo que é a maioria se desenrasca. Há tempos houve uma situação, só assim rápida. Houve uma situação que o presidente do grupo parlamentar da UNITA vem publicamente dizer que dentro em breve o líder do partido vai convocar manifestações. E aqui há muitos jovens, muitos angolanos que estão ávidos por uma manifestações. Porque há pessoas que acreditam piamente que a única forma de sacudir um pouco esse país, fazer pressão ao governo, no sentido de mudar a forma como tem governado o país, é com manifestações. Nós vimos em 2020, 2021. Sim. Então, você imagina, o presidente do grupo parlamentar da UNITA vem publicamente dizer que o líder do partido, o ACJ, vai convocar manifestações. Passada uma semana, o que é que eles convocam? Uma vigília. E você não pode fazer uma crítica, não pode lamentar, não pode dizer, então onde é que está a manifestação? Quer dizer, são essas coisas que às vezes a pessoa diz, será que se acontecer o inverso, ou seja, será que se o MPLA sai do poder e entra a UNITA, pelo menos nos moldes em que tem estado a nos apresentar ou tem estado a se apresentar diante do povo, será que haverá mudanças significativas? Outro exemplo que eu vou dar aqui ao Paulo, fala-se muito, mas muito mesmo, do facto do presidente João Lourenço estar constantemente a viajar para o exterior do país. O mesmo acontece com o presidente da UNITA. O Adalberto Costa Júnior está constantemente a viajar para o exterior do país. Todo mundo sonha em estudar fora, né? Mas e o bolso, como fica? A Fersusa Edu tem a solução. Imagine só estudar na China, com ensino de primeira linha, a um custo mínimo, mergulhar em uma cultura rica e abrir portas para uma carreira internacional. Com a Fersusa Edu, essa oportunidade está ao seu alcance, sem pesar no seu bolso. Nossas bolsas de estudo tornam a educação internacional acessível para você. As aulas começam em março, setembro e outubro, para você planejar seu futuro do seu jeito. Não deixe que as finanças atrapalhem seus sonhos. Invista no futuro dos seus filhos com as bolsas de estudo Fersusa Edu. A jornada para o sucesso deles começa agora.
Contacta nós já com o e-mail gbfscholarship201863.com. Olá, audiência ouvinte, boa tarde. Bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20. Bem-vindo a mais uma entrevista no seu programa Papo Reto. 14 horas e 54 minutos na rádio, terça-feira, 3 de junho, o ano é 2025. Então, hoje propomos-nos, como já tem sido hábito, você sabe muito bem, propomos-nos conversar com mais um entrevistado. E, naturalmente, as imagens e o nome do entrevistado são sempre publicados, anunciados, depois da publicidade, perdão, e contudo, mas é alguém muito bem conhecido, sim. E, portanto, vamos aqui ter uma conversa relativamente a alguns pontos de vista sobre alguns assuntos e também alguns pontos, algumas situações em que o mesmo tem estado envolvido muito por conta daquilo que as pessoas vão falando sobre o mesmo, tá? E depois vamos conversar sobre isso. Mas deixa eu falar consigo, ouvinte que está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal para estar por dentro de toda a informação que vamos partilhando diariamente. Este conteúdo que nós temos trazido para si foi entretenimento, informamos e entretemos. Então é tudo que você pode ter aqui conosco na Rádio 20 e muito mais. Você que está a acompanhar o programa pelo Facebook, faça o mesmo. Dê um like à nossa página. Atenção que os conteúdos que temos disponibilizado aqui no Facebook temos o feito apenas pela metade. O conteúdo, a entrevista completa é mesmo acompanhada no YouTube. Então você que está no YouTube, subscreva mesmo já para ir tendo acesso às entrevistas completas. Parceiros que pretendem alavancar os níveis de venda, entrem em contato conosco, liguem para o número que está em rodapé. Nós vamos então aqui indicar a melhor opção para então poder dar visibilidade à sua marca, fazer dinheiro vendendo aí os seus produtos, zerando o seu estoque. É isso que você como empresário pretende, tá? Então entre em contato, vamos aqui então fazer publicidade do seu produto e dar visibilidade à sua marca. Falando em publicidade, produto, uma boa para si que é condutor, já atualizou as novas chapas da sua matrícula? Pois é, atenção que já há um decreto e é obrigatória a atualização das chapas das novas matrículas da sua viatura, tá certo? A Top Matrículas está aí para apoiar e, portanto, eles fazem venda das novas chapas de matrículas mais seguras e de alta qualidade para todos os tipos de veículos e os seus reboques. Venda de todo tipo de acessórios para matrículas você também encontra na Top Matrículas. E, portanto, eles fazem aplicação rápida, profissional, mais econômica e sem sair do seu conforto. Então, você tem aí a Top Matrículas, portanto, eles estão localizados no Talatona. Você, para evitar situações na via pública com os agentes reguladores de trânsito, então você tem a Top Matrículas para solicitar as chapas das suas novas matrículas. São obrigatórias, já é um decreto. Daqui a dias ou semanas você vai ser interpelado caso não atualize por um agente regulador de trânsito. Isso vai ver complicado. Então ligue e faça a solicitação, tá certo? O contacto está aí em rodapé no vídeo e solicite. Então, hoje, o nosso convidado, como havia referido, agora já posso dizer o nome, é o Master Angola Vuns. Vocês naturalmente têm acompanhado, é um convidado que tem sido foi conhecido ou é conhecido pelo seu programa Mangolé TV, tem entrevistado figuras políticas, não só, e portanto ele está neste momento, nós não seguimos polêmicas, atenção, nós criamos polêmicas e vocês seguem. Mas pronto, ele não veio cá por este motivo, ele veio cá porque nós entendemos, já explico qual é o motivo, porque nós entendemos que ele tem muito a agregar para nós, para si, como nosso ouvinte, e por isso foi convidado. Mas ele, neste momento, está também numa situação polêmica, em que é acusado de ter vindo cá buscar uma parte da caixa térmica e está a ser reprovado muitas vezes por fazer parte de um determinado partido, ou fazer parte não, ou fazer alguma palestra, marcar presença em algumas atividades do partido. Mas ele vai explicar melhor isso, o que é que está a acontecer. Mas tenho muito gosto em ter-te aqui, Master Angola Vuns. Muito obrigado pela sua presença na Rádio 20.
bem-vindo. O gosto é todo meu, obrigado pelo convite e agradecer pelo trabalho que tens levado a cabo. Obrigado. Sei que não são muitos anos, mas já tens feito diferença. Mesmo nós à distância temos estado acompanhando o teu trabalho, e para mim é mais do que motivo de sobra para me sentir lisonjeado a fazer parte da família Rádio Ouvinte. Estamos aqui na terra e por que não, enquanto estivemos aqui, falarmos como angolanos sobre a nossa terra, as coisas que nos afligem, as coisas também que nos alegram. Estamos aqui. Obrigado. Estou satisfeito e dar aí um abraço à tua audiência, que é muito boa. Obrigado. Obrigado mesmo, mano. Obrigado também, obrigado pelas suas palavras e parabéns também ao teu programa, que é muito, muito bom. E você acredita que eu aproveito alguns conteúdos provenientes do teu programa para também trazer aqui no meu programa? É essa dinâmica que nós temos tido aí nas redes sociais e é muito bom mesmo. Obrigado e o fazes muito bem. Estás cá há quanto tempo? Estou agora aqui sensivelmente... Estou cá desde o dia 19, estou aí a caminho, já estou há 2 semanas. 2 semanas, né? Mas saí daqui há pouco tempo também, né? Saí daqui em março, finais de março, voltei para Londres, onde eu resido já há muito tempo, fiquei lá um tempo e houve necessidades de estar novamente aqui na Terra-mãe. Mas desde que vim essa última vez, estamos aí a caminho de 2 semanas ou mais. Ok. Esse tempo de ausência que você teve, estás em Londres, né? Estou em Londres. Há quantos anos? Estou em Londres há 27 anos. Muito tempo. Muito tempo. E essa ausência, se bem que ias vindo, vais, mas Angola está a progredir ou está a regredir na tua visão? Muito embora que és um pouco suspeito para dizer isso, porque a tua realidade lá é outra, e naturalmente que aqui também é outra, mas estamos a regredir ou a progredir? Regredir seria pesado, porque eu não sou pessimista, tá vendo? Eu acredito que há sempre, por mais lenta que as coisas aconteçam, mesmo aqui na nossa terra, mas eu não diria regredir, porque não vamos dizer que estamos a ficar pior do que éramos antes. Agora, talvez a evolução é que é um tanto quanto lenta, mas regredir não. Porque não obstante, e eu estou constantemente a dizer isso, não obstante as muitas situações deixam muito a desejar, situações negativas que a gente registra aqui no país, mas também temos estado a ver muita coisa positiva acontecendo no país. E uma delas, por exemplo, és tu, o teu canal, a capacidade de forma independente conduzir o teu canal, tens o teu órgão de comunicação social, não sei, mas quizás daí partir o teu pão de cada dia. É mesmo daqui. Então, isso para mim é evolução, porque quando eu vivi aqui em Angola, não é só necessário na altura em que eu vivi aqui, mesmo já há uns anos, vamos aí falar 15 anos atrás, era difícil encontrar jovens que com a sua audácia, a sua curiosidade, conseguissem viver dignamente. Ou tu tinhas que ter um tio que tem condições das melhores, um tio ligado à política, ou tinhas que ter um pai empresário, coisa assim parecida, mas tu não via jovens de forma assim independente a ganhar o seu pão. Hoje tenho aqui o Paulo nesta condição, tem outros jovens angolanos, por exemplo, uns que vivem fazendo trabalho de mototáxi, tem outros, por exemplo, há bocadinho lá embaixo fui aí falar com jovens que fazem graphic design. Então, isso para mim é evolução. Então, dizer que está a regredir, não diria que está a regredir, simplesmente é que a evolução é lenta, devia ser um pouco mais rápida, mas regredir não, estaria a ser injusto com quem está aqui nesse país todos os dias a lutar para melhorarem a sua condição de vida e com base nisso melhorar o país em si. Dizer que o país está a regredir, eu estaria a desrespeitar o Paulo, estaria a desrespeitar muita gente, então não posso dizer que está a regredir, não. Muito bom, bem dito. Fazer isso, Muito bom, bem dito, maravilha. Até porque também estamos aqui a lutar para que o país desenvolva. Então estaria mesmo a deixar cair por a terra o nosso esforço. Quer dizer, o pessoal aqui ficou estagnado, não houve nada. Não se pode dizer isso. Não se pode dizer isso. Ouvinte, estamos a nos despedir do Facebook, como havia referido, a entrevista completa é no YouTube, tá? Siga-nos até o YouTube para acompanhar a entrevista completa com o Massa Angola Vuz. Voltando então, posso lhe tratar por Master? Master tem muitos, tem o Master da Força Suprema, tem o Master do MPLA, Master Esse aqui é o Master Angola, Master Angola Vunjo. Olha, Master Vunjo,
há umas 2, 3, há um mês, vamos assim dizer, a ministra da Educação dizia que valorizamos os angolanos que cá estão em Angola. Não foi exatamente essas palavras, mas é um pouco próximo a isso. Valorizamos os angolanos que estão em Angola porque eles são importantes. Quem está fora do país não é tão importante assim e pouco ajuda ou nada ajuda. Você ouviu, teve acesso a esse comentário? Eu ouvi, inclusive falámos também sobre isso. Como é que te caiu isso? Quer dizer, caiu-me mal, mas não foi uma surpresa, porque o que nós temos estado a notar ultimamente é que muita coisa está invertida, está a ver? Porque o angolano, e principalmente quem dirige esse país, não sabe tirar maior proveito, ou não sabe ou não quer tirar maior proveito daquilo que é o principal recurso desse país, que são os filhos dessa terra. E quando se fala de filhos dessa terra, está-se a falar tanto os que cá se encontram na terra-mãe, como os que estão na diáspora. Somos todos juntos o maior recurso dessa terra. E é curioso que tu vês que os dirigentes desse país, principalmente, mas também não são só os dirigentes, há muita gente que não tem nada a ver com a governação, não tem nada a ver com o MPLA, que também de volta e meia tem assim tendência de atacar ou falar mal das pessoas que vivem fora. Mas as pessoas esquecem que muitos dos países que hoje estão a dar exemplos de desenvolvimento, que cresceram substancialmente, que hoje, quer dizer, estão a dominar a economia, quer dizer, dominam o mundo, por exemplo, a China, é muito em função daquilo que os seus filhos tiveram a fazer fora do país. Eu lembro-me que quando eu cheguei... Os seus filhos que é os angolanos? Os chineses, não, estou a dizer, por exemplo, os chineses. Ok, os chineses. Muito daquilo que eles são hoje, essa potência que eles, se tornaram, é em função dos chineses que estiveram muitos anos fora do país. Eu lembro-me quando eu cheguei em Londres, em 1997, tu ias para a faculdade, ou até não era necessário faculdade, os colégios todos estavam cheios, recheados de chineses. Chineses em toda parte. Todos eles a estudarem, todos eles a tirar notas, todo o sítio onde eles passavam, tiravam fotografias, essa coisa toda. O que é que eles estavam a fazer com aquilo? Estavam a aprender, estavam a beber de países que, em certas áreas do saber, estavam mais avançados do que eles, e eles foram recolhendo, incentivados pelo seu próprio governo. Pegaram recolheram tudo aquilo e foram investir na sua terra. Outros países africanos têm estado a fazer o mesmo. Agora, no que concerne os angolanos, é que não acontece isso, porque quer dizer, o angolano ainda vê que o seu irmão que está fora do país, parece que lhe alegra saber que o irmão que está fora do país está mal. Em vez de procurar tirar proveito dos que estão fora do país para ajudar no crescimento da nação, não. A ideia é desmoralizar, é procurar formas, adjetivos, né, pejorativos, de modos a que... Mas para que isso? Por que isso? Eu acho que é um medo. Quem governa esse país tem medo de quem vive fora do país, com modéstia à parte, porque quem vive fora do país não está sujeito às condições que são impostas àqueles que estão aqui. Por exemplo, quem vive fora do país não tem necessidade de prostituir a sua mente porque precisa de um emprego ou porque precisa de, sei lá, de tratar um documento, o que seja. Porque fora do país, desde que tu tens o teu emprego, desde que tu... Quer dizer, tu consegues viver dignamente sem ter que deixar de ser tu mesmo. Ao passo que aqui em Angola acontece isso. Há pessoas que não querem fazer parte de uma certa formação política, mas é obrigado a fazer porque senão não consegue o emprego do sonho, não consegue uma casa no Quilamba. Quer dizer, há um sem fim de condicionalismo, que prendem as pessoas. Quem vive fora do país, primeiro é que vamos falar, por exemplo, da questão da democracia. Você vive num país, por exemplo, na Inglaterra, o Reino Unido, um país extremamente democrático. E até certo ponto acredito que isso faz com que quem está a mandar nesse país sepa isso aqui, o estilo de vida que eles adotaram, quer dizer, que eles passam ou que eles vivem, até certo ponto vão influenciar quem está aqui no país, vão conseguir fazer estudos comparativos daquilo que é a sua realidade com a realidade do país. Então, de modos a que essas pessoas não possam ter influência aqui com os que estão dentro do país, vamos então diabolizar, vamos então dizer que eles não valem nada. Mas mais do que isso, Paulo, a coisa que mais me preocupa é o seguinte: eu estou constantemente em Angola ultimamente e eu não vejo os governantes angolanos
e os políticos nesse caso, preocupados com o número de estrangeiros que estão aqui, que estão a dominar esse país. O comércio aqui está todo na mão de estrangeiros. Ok. A soberania angolana, quer dizer, nós não podemos nos considerar um povo soberano quando o comércio, quando o dinheiro está na mão de estrangeiros. Então, é estranho que tu vês que quem está no poder preocupa-se com os angolanos que saíram e não está preocupado com a invasão de estrangeiros que esse país tem estado a sofrer ultimamente. Essa última vez que a malta veio, uma coisa que nos deixou assustados é que, e é sempre assim, mas dessa vez é para um voo de 300 e tal passageiros, apenas, digo, angolanos pretos, éramos 4. Uma fila enorme, tudo de asiáticos. E a pessoa pergunta assim, então, mas como é que o país está assim tão mal? Todo jovem ambiciona sair daqui para ir à busca de melhores condições em terras alheias e o inverso está aqui a acontecer. Esses estrangeiros todos mal amanhados, sem qualquer ofensa, estão todos aí lá em Angola fazer o quê? Isso é um ponto muito importante que você toca e leva-nos à reflexão, mas também podemos entender o seguinte, será que há uma estratégia política para que nós, angolanos natos da terra, saímos e venham cá e os estrangeiros venham para cá? Não, porque eu vejo, agora que depois pegar esse ponto, nós estamos a sair, o voo que nos leva ou o voo que traz os outros. E daqui a anos não se sabe depois como é que isso fica. O que é que está acontecendo nisso? Não, mas isso é que me deixa mais preocupado com relação aos pronunciamentos da ministra, porque quando você está preocupado com... Porque o filho que sai, você deve até se alegrar que ele saiu, porque está a beber de outra fonte. Não, mas se ele sai, quem vai ajudar agora aqui no desenvolvimento, no desenvolvimento do país? Vamos sair, o angolano tem, e eu digo isso enquanto angolano que vive fora do país já há muitos anos. Há uma característica do angolano, diferente de outros povos, tipo o congolês, cabo-verdiano e até mesmo o português. O angolano, por mais tempo que fique fora do país, da sua terra, ele nunca esquece a sua terra. A malta está sempre a dizer, nós saímos de Angola, mas Angola nunca saiu de nós. O angolano, é raro você encontrar um angolano que está fora do país, seja lá 30, 40 anos, que não se envolve naquilo que tem a ver com a sua terra, que diz que eu não vou passear na minha terra. Não tem. É raro você ver um angolano que diz, eu estou a ganhar bem, vou deixar de investir na minha terra. Nós não temos isso. O angolano, quer dizer, sai fisicamente, mas não sai nem espiritual, nem emocional, nem mentalmente da sua terra. Imagina, por exemplo, no meu caso, eu estou há 27 anos, quer dizer, digo 27 anos em Londres, na Inglaterra. Mas desde que eu saí de Angola, estou aí a caminho de 31, 32 anos. Olha para mim, eu nunca vivi num país de expressão portuguesa já na fase adulta. Mas vejo como é que eu falo, continuo a falar como um angolano que vive aqui. Eu podia hoje estar aqui, mas por quê? Porque essa particularidade que nós angolanos temos, que os outros não têm. Então, um governo que se preze devia sim investir ainda mais nos seus filhos que lá se encontram fora, para que esses possam estar estimulados, estar motivados a voltarem e trazer todo o conhecimento, toda a experiência que andaram a viver lá fora para a reconstrução do nosso país. Porque aqui, você quando é angolano que vive fora e vem para aqui, você está a trazer uma coisa que o estrangeiro nunca vai trazer. Você tem o sentido de pertença. Você não está só a vir para ganhar dinheiro, você está a vir na tua terra. E quando você tem sentimento de pertença, você tem orgulho. Você, mais do que ganhar só dinheiro, você quer ver as coisas bem, porque é teu. É a única terra que você tem. Já ao passo que o estrangeiro não. O estrangeiro, a única coisa que lhe atrai Angola são os benefícios. Agora, o angolano, Angola podre ou não, porque Angola se calhar pobre, até ele nem gosta de ficar aqui. Ele nem só vem aqui gosta. por causa É o do dinheiro. Então, essa é que é a preocupação. Como é que os dirigentes angolanos estão constantemente preocupados com os que estão fora, com os angolanos que saíram e deviam fazer como a China, estimular. Fiquem lá fora, aprendam nisso. Bolsa de estudo é para angolanos que dão-se bem lá fora do país. Olha, vamos aqui, vamos ajudar a pagar estudos nesta e naquela área. Vamos aqui criar um banco de dados para ver os melhores angolanos, aqueles que deram-se melhor no curso disso, no curso daquilo, que são os melhores profissionais, e ver como é que a gente pode fazer para trazê-los de volta à terra e, com eles, como filhos da terra, alavancar o país. Não há isso, mas, quer dizer, mas não se preocupam com os estrangeiros. Isso é muito estranho. Agora, respondendo à tua pergunta, não sei se é de forma inadvertida ou se é propositada, mas eu estou constantemente a dizer que a Angola está desenhada apenas para 3 grupos de pessoas darem-se bem. Os políticos, nesse caso, a elite política, e quando se fala de elite política, estamos a falar de MPLA e UNITA, e os estrangeiros.
Esses são os 3 grupos que Angola está desenhada para que os seus membros deem-se bem. E o povo que é a maioria? O povo que é a maioria se desenrasca. E isso arrasta-se desde que o país se tornou independente. 3 grupos, esse país está desenhado para 3 grupos. Me diz uma coisa. Político, UNITA e o estrangeiro, certo? Os estrangeiros, já. Entra, ainda que saia o MPLA, entra um outro governo, um outro partido, será a mesma coisa? Porque se você meteu o UNITA e o MPLA, o MPLA e o UNITA, se sai MPLA, entra o UNITA, pelo que eu percebo, pela tua explicação, me parece vai ser a mesma coisa. Porque eu não vejo nada, e às vezes tento procurar evitar falar da UNITA, ou seja, estou a procurar falar da UNITA. Mas todo mundo evita falar da UNITA por quê? Não, porque está-se a registrar no seio da UNITA, talvez algo que já existia e que a gente não deu conta, nunca nos apercebemos. Há uma intolerância política, eu até já nem diria política, uma intolerância generalizada por parte de pessoas ligadas à UNITA, que eles se creem donos da verdade e que todo aquele que aspira para uma Angola melhor, todo aquele que acha que Angola deve mudar, tem simplesmente que apontar as suas baterias em termos de críticas para quem governa. E quando se faz um reparo ao UNITA, então és massacrado, és diabolizado, porque você é contra o povo. Queres me dizer que a oposição não é passível de cometer erros, não é passível de ser analisada, criticada, quando está a falhar, é isso? Não, basta fazeres uma crítica, quer dizer, você vem logo as milícias digitais. Não, mas a oposição também comete erros. E pode ser reparado. Se nós queremos que esses erros, futuramente, quando for governo, queremos que esses erros não sejam mais cometidos quando for governo, a gente tem que reparar, começar a cortar já a partir daí, de baixo. Não, mas é isso. Não, tu vês que a partir do momento que você tece uma crítica, às vezes até nem é uma crítica, é um reparo. A UNITA, se calhar, devia fazer isso desta forma e não da forma como tem feito. Tu passas a ser logo alvo de um sem fim de críticas, assassinato de caráter. O irmão, por exemplo, veio há tempos, houve uma situação só assim rápida. Houve uma situação que o presidente do grupo parlamentar da UNITA vem publicamente dizer que, dentro em breve, o líder do partido vai convocar manifestações. E aqui há muitos jovens, muitos angolanos que estão ávidos por uma manifestações, porque há pessoas que acreditam piamente que a única forma de sacudir um pouco esse país, fazer pressão ao governo, no sentido de mudar a forma como tem governado o país, é com manifestações. Nós vimos em 2020, 2021. Sim. Então, você imagina, o presidente do grupo parlamentar da UNITA vem publicamente dizer que o líder do partido, o ACJ, vai convocar manifestações. Passada uma semana, o que é que eles convocam? Uma vigília. E você não pode fazer uma crítica, não pode lamentar, não pode dizer, então onde é que está a manifestação? Quer dizer, são essas coisas que às vezes a pessoa diz, será que se acontecer o inverso, ou seja, será que se o MPLA sai do poder e entra a UNITA, pelo menos nos moldes em que tem estado a nos apresentar ou tem estado a se apresentar diante do povo, será que haverá mudanças significativas? Outro exemplo que eu vou dar aqui ao Paulo, fala-se muito, mas muito mesmo, do facto do presidente João Lourenço estar constantemente a viajar para o exterior do país. O mesmo acontece com o presidente da UNITA. O Adalberto Costa Júnior está constantemente a viajar para o exterior do país. Mas não tem sido reportado. As pessoas não falam, mas é verdade, ele está constantemente fora. Isso não é uma coisa, não é uma criação da minha cabeça, é uma verdade. Mas a questão do presidente João Lourenço é o facto de essas todas viagens são dinheiros naturalmente do erário e muitas vezes, é o que as pessoas dizem, muitas vezes as suas viagens em nada resulta. É isso que as pessoas cá vêm e dizem que pronto, são muitas viagens, mas não impacta de forma positiva no país, na sociedade em si. Não, eu aqui não estou a querer dizer que o presidente tem feito, quer dizer, que as viagens que ele tem feito contribuem de alguma forma para o país, né? Mas o que eu estou simplesmente aqui a dizer é a comparação da viagem do outro. Os dois viajam muito. Se você ainda não está no poder, já viaja assim tanto. Quando chegar no poder, porque isso é um hábito, os seres humanos, nós nos movemos pelos hábitos. Se você está habituado a viajar enquanto é oposição, olha, por exemplo, para o Ibrahim Traoré, está há 3 anos no poder e só saiu do país 3 vezes. Mas se quem está na oposição também viaja constantemente, quer dizer, como é que eu vou ter a garantias de que um dia com poder essa pessoa vai ser diferente? Então são esses aspectos às vezes que... O povo não está um pouco cego. Yeah. Ou é fanático, porque quando você é fanático você é cego.
O Ou povo, há uma grande intolerância política, depois há vem intolerância política porque a UNITA habituou-se a ser levada no colo pelo povo. O país não está bem, não é? O povo está cansado, o povo está ávido por mudanças, está com a governação do MPLA até certo ponto tornou-se letárgica, não há sinais de melhorias, não há ninguém que possa dizer, hoje o MPLA fez isso, fez aquilo. Seguramente que com base nessas duas coisas que eles fizeram, a malta consegue ver aí uma luz no fundo do túnel e como tal, acreditamos que a Angola daqui a 5 anos vai estar melhor. Então o povo quer mudança, e como quer mudança, vê a UNITA de forma cega como a solução. E como vê que a UNITA é a solução, não tem a capacidade de olhar mais além daquilo que é óbvio. E todos aqueles que pensam fora da caixa, as pessoas que refletem, vão vendo que há muita coisa na UNITA que devia mudar também para que a gente tenha confiança de que, uma vez eles no poder, vai ser diferente. Isso não quero com isso dizer que eu quero que o MPLA mantenha-se no poder e que a UNITA não chegue ao poder, não. Vou aproveitar essa deixa que deixaste. Qual é a garantia, na tua visão, qual é a garantia que o povo tem de que se a UNITA for governo, com eles será diferente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque não se consegue dar garantias, não é? Mesmo até aquele partido que se apresentar como o mais próximo do povo, o que está mais preocupado com o povo, quer dizer, tem que se ver uma vez no poder para aferirmos-se de facto tudo aquilo que eles andaram a dizer é verdade ou não, porque os políticos falam muito, prometem muitas coisas, às vezes quando chegam no poder, mas é aquilo que se diz, dos teus frutos julgarás, ou seja, a árvore é julgada pelos seus frutos. Com base naquilo que a gente vai vendo da UNITA, a gente levanta certos pontos de interrogação. Será que a UNITA vai ser melhor que o MPLA? E um dos aspectos que eu tenho que se levar muito em conta é a questão da intolerância. Porque não se admite que um partido que grita alto e em bom tom que nós somos os precursores da democracia é o primeiro que não permite que os outros exerçam o seu direito de expressão. Quer dizer, tem que enquartar o direito dos demais de livre expressão, de livre pensamento. Então você diz, está bem, ainda não chegaram no poder, mas se sem poder vêm por cima dos outros quando estão a expressar o seu direito, estão a manifestar o seu direito de expressão ou de pensamento, o que será deles um dia quando estiverem no poder? Agora, não significa que eles não vão ser diferentes, mas eu tenho como angolano, que observa as coisas, tenho o direito de me questionar. Pois é. Olha, já para finalizarmos essa parte, olha, eu tenho sido muitas vezes, a Rádio Ouvinte tem sido muitas vezes vítimas de alguns abusos, ofensas, quando trazemos aqui pessoas com um pensamento diferente, principalmente quando falam, quando dizem, apontam algumas falhas da UNITA, que é a maior oposição, né? É a maior oposição, e portanto, sem oposição, aquilo não muda. O país, o governo, o país que nos governa faz das suas. Então, como oposição forte, as coisas mudam. Então, a concorrência é muito bom, todos nós sabemos. Então, temos sido, você trabalha com comunicação também e você sabe que quando se traz alguém, é para ouvir aquela pessoa. Cada um é livre de expressar a opinião dele sobre aquilo. Você também, se acha que é capaz de falar, vem aqui a sua opinião. Então, essa intolerância, muitas vezes, depois vão diabolizando as pessoas das redes sociais. Essa intolerância, eu acho que tem que parar mesmo. Não, tem que parar, e tocaste aqui, Paulo, num aspecto muito importante, né? Infelizmente, nós ainda, Angola é um país que infelizmente ainda tudo que acontece de relevante tem que ver com a vontade ou a falta de vontade dos políticos. A vida dos angolanos é determinada pelas ações ou as inações dos políticos. Órgãos de comunicação social como o teu, como o meu, que se focalizam muito em questões sociais, sempre, a maior parte, vamos aí dizer, 80% dos teus convidados, vai ser quase impossível você ter uma conversa com eles e não se tocar nas questões ligadas à política. E quando chegar nas questões ligadas à política, vai sempre se falar de UNITA, vai sempre se falar do MPLA, é quase impossível angolanos falar da sua terra e deixar esses dois partidos de lado. Agora, se o teu convidado vir e tecer críticas à UNITA, a culpa não é tua. Pois é. Se acontecer, por exemplo, uma sequência de 5 ou 6 convidados já virem aqui
e a falarem mal da UNITA ou a criticarem a UNITA, a culpa não é tua. Pois é. Mas as pessoas confundem, quer dizer, eles confundem o convidado com o órgão. Não, é para você, só está a promover e não sei o quê. Mas a UNITA tem um problema. A partir do momento que você traz um ou dois convidados que criticam a UNITA, você se os convidar, eles já não aceitam vir para a tua... Não sei se já aconteceu contigo. Não, por acaso não, eles têm sido abertos comigo, têm sido Mas já disponíveis. tiveste aqui figuras do PRO da UNITA para mesmo... Eu, pelo menos no meu caso, e eu falo isso também de algumas pessoas que eu conheço, a partir do momento que vem alguém e tece críticas à UNITA, eles aí começam a dizer, esse gajo aqui foi comprado, já não vamos no canal dele. Eu digo sem medo. Graças a Deus, para mim eles têm sido abertos e disponíveis. Nunca tive essa situação. Eu, no meu caso, não. Eu, por exemplo, digo aqui sem medo de errar, não há plataforma digital que mais promoveu a UNITA até 2022 do que a Mangolé TV. Sim. Nós tivemos quer dizer, passou toda a gente da UNITA na Mangolé TV. Mas a partir do momento que eu teci umas críticas que têm a ver muito com aquilo que era a atitude do Adalberto Costa Júnior enquanto líder da Frente Patriótica Unida depois das eleições de 2022, o quadro inverteu. Okay. E eu faço, não é que eu sinta a falta deles no meu canal, mas por uma questão de respeito às pessoas que acompanham o canal, eu procuro sempre variar. Hoje vamos tocar num assunto que houve alguém aqui que vos criticou, mas gostaria que vocês viessem aqui, né, para rebater ou apresentar a vossa versão dos factos ou a vossa visão. E não tem acontecido? Não, já não vem. Lamento muito. Não, mas não é de lamentar, a gente aprende mesmo com isso. Né? Pronto, vamos passar essa fase. Voltando à imigração, depois vamos voltar para a política, são os dois pontos. Olha, eu tenho recebido aqui convidados, inclusive o último foi o Mos Khalifa, mas ele foi muito mais profundo comparativamente aos outros, e que diz que dizem que a vida do imigrante é muito difícil. Você limita somente em trabalhar, ter uma casa de renda, ou se calhar uma casa própria, e nada mais. O sonho é esse, não tem mais sonho. Então é muito difícil. Até quem diga que há angolanos lá dormirem na rua, sofrem, passam mal. A vida do imigrante dá a impressão que a vida do imigrante é muito, mas muito desgraçada, difícil. Você vive em Londres há 27 anos. É exatamente isso? Eu lamento que as pessoas... em primeiro lugar, é que as generalizações não são boas, não é? Porque quando se apresenta esse tipo de argumentos, a menos que seja com base num estudo científico. Agora, vir publicamente dizer que os angolanos, o único que conseguem fora do país, né, um prato de comida, um apartamento, eu acho que cada um tem que falar da sua realidade, a menos que você baseie essas suas afirmações num estudo científico. A realidade, por exemplo, de Portugal não é a mesma realidade do Reino Unido. A realidade do Reino Unido não é a mesma realidade dos Estados Unidos da América. Estávamos aqui a falar com alguém aqui que trabalha contigo, que viveu muitos anos na Finlândia. A realidade de Portugal não é a mesma realidade da Finlândia. Então, colocar todos num só cesto e dizer, olha, o que vive o imigrante no seu todo, o seu sonho é só esse. Isso, quer dizer, não condiz com a verdade. Isso é presunção. É percepção, não tem nada de ciência nisso que se diz. Agora, se você dizer, olha, eu vivi num determinado país, num determinado bairro, numa determinada cidade, e nesta cidade os imigrantes vivem dessa forma, é o contrário. Agora, eu que vivo na Inglaterra há muitos anos, meus filhos nasceram lá, cresceram lá, todos formados, todos bem empregados. Eu conheço angolanos a dirigirem bancos no Reino Unido. Eu conheço angolanos a dirigirem hospitais no Reino Unido. Eu próprio que estou aqui a falar consigo, eu trabalhei durante 17 anos a dirigir um departamento importante na NHS, que é o Ministério da Saúde no Reino Unido. Para além de mim, conheço muitos angolanos. Por isso é que o irmão Paulo vê, se começar a pesquisar, é raro ver, por exemplo, uma família de angolanos no Reino Unido, que a certa altura decidiram, quer dizer, agarraram-se e voltaram aqui para Angola porque lá estão a viver mal. Agora, é importante também que se diga que desde os primórdios, desde que os seres humanos existem, houve sempre imigração. E os seres humanos nunca saem de um país para o outro para serem bilionários. O ser humano move-se de um lado para o outro em busca de dignidade, ou seja, de uma vida condigna. Melhores condições de vida, o resto é bônus. E o ser bilionário ou milionário não tem que ver com ser imigrante ou não. Tem que ver com a capacidade de cada um.
com a crença de cada um, com o desenvolvimento, quer seja do ponto de vista psicológico, emocional, de cada um. Porque há muita gente que se torna... Nós, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, esses dois países têm muitos nigerianos milionários. Muitos. Tem ganenses milionários. Eu conheço um congolês que é milionário. Agora, se é angolano milionário ou não, não sei. Também não posso dizer que não. Mas agora, o que eu sei é que os angolanos na diáspora, pelo menos dos países que eu conheço, vivem condignamente. Porque o que é viver condignamente? Quando o básico não te falta. Quando você consegue pôr os teus filhos em escolas em condições. Quando a saúde quer dizer, a saúde, você quando tem problemas de saúde, os hospitais estão aí para ti, os médicos estão aí para ti. Quando você, por exemplo, precisa de um teto, tem um teto em condições para ti. Quando você acorda e não está assustado com aquilo que vai comer ou vai deixar de comer. Isso é que é o básico. O resto é bônus, porque agora quando você, por exemplo, diz, olha, os angolanos vão fora do país, não há um bilionário. E eu me pergunto, quantos angolanos aqui em Angola são bilionários? Porque você não pode exigir da terra do outro aquilo que a tua terra não te dá. Quantos angolanos nesse país são bilionários? Ok, pois é. Será que o meu convidado, no caso o Mos Khalifa, estava se referindo a uma realidade que você não conhece ou a uma realidade de outros países que se calhar ele passou? Porque você falou, imigrante de Portugal é diferente do imigrante de Londres ou do Reino Unido. Se calhar estava a se referir a uma outra realidade. Não sei, só ele é que pode dizer agora. A única coisa que eu posso dizer, aliás, até o Mos Khalifa, eu dou-lhe um abraço, uma pessoa que dá-se muito bem comigo. Eu conheço o Mos Khalifa. Eu acho que eu comecei a conversar com ele enquanto ele ainda vivia nos Estados Unidos da América. Mas a única coisa que eu posso dizer é que o que ele diz, e talvez o que ele disse não vai de encontro, pelo menos com a realidade do país onde eu venho. Por exemplo, essa coisa de dizer que os angolanos só têm um apartamento, isso é mentira, porque no Reino Unido eu conheço angolanos, muitos, não vou falar de mim, mas eu conheço muitos angolanos, que as casas compradas por eles são vivendas. Ok. Então, dizer que vivem num apartamento, só isso não quer dizer, ele não quer dizer que ele esteja errado, mas ele está se a referir a uma realidade que ele conhece. Os angolanos de Portugal, que vão a Portugal, em Portugal passam muitas vicissitudes. Sim, passam muitas vicissitudes, mas também temos muitos angolanos que também estão muito, muito bem. Uns estão bem porque aproveitaram-se da desorganização que houve aqui do país, tiraram os recursos aqui de forma ilícita e foram investir lá. E há outros angolanos que estão em Portugal muito, muito bem porque abnegaram-se, deram o seu máximo. Deram-se bem na educação, no ramo empresarial, como profissionais. Há muitos angolanos em Portugal que com seu esforço, com a sua crença, com o seu desempenho, quer seja na área do profissionalismo ou do saber, conseguiram safar-se. E nós, os angolanos, não podemos... E isso é um dos problemas também que nós temos que começar a ultrapassar. E fala-se, quer dizer, o angolano está constantemente a falar de sofrimento. Mas é do sofrimento onde vem a grandeza. Então nós não podemos estar a dizer é para quem vai fora do país, sofreu isso, aquilo. Mas é do sofrimento onde vem a grandeza. Se você não sofre, você não cresce. Isso. E as pessoas dizem, os que estão lá fora estão a sofrer. É bom sofrer. Porque se você não sofre, você nunca vai entender a vida. A vida passa por etapas. É aquilo que se diz. Se você não passa por grandes testes, você não consegue dar grandes testemunhos. Quem tiver a oportunidade de emigrar, apoias? Eu apoio quem tiver... Eu nessa questão de imigração, eu sou o seguinte. Eu penso... Eu como sou uma pessoa que não gosta de... Eu não gosto de... Eu gosto de permitir que as pessoas decidam por elas mesmas. Se alguém quiser emigrar e entrar em contato comigo, eu vou dar o conselho necessário, o que é que essa pessoa tem que fazer. Mas eu também não vou vir, por exemplo, publicamente dizer, olha, tem que emigrar porque Angola está mal e não sei o que. Não, quem quiser emigrar, eu vou apoiar. Mas não vou ser um promotor de imigração, porque não obstante as coisas boas que há na imigração, também há coisas negativas. Então eu não posso estar a criar um movimento do qual na eventualidade das coisas não correrem bem, eu não poder fazer, porque nem tudo é um mar de rosas, isso é verdade que se diga. Por exemplo, se você emigrar para um país como a Inglaterra, não há situação... Dificilmente vais passar mal. Pelo menos naquilo que tem que ver com base, com teto, o pão de cada dia, isso não vai te faltar. Mas a imigração não é só sair, não é só ter o pão, como a Bíblia diz, né? O homem não viverá só do pão. Mais do que o pão, há outras coisas que a nossa terra nos dá que a imigração não dá.
Isso é uma coisa que eu aceito a todos os níveis. Você está fora da tua família, você está fora dos teus hábitos e costumes, você está habituado a calor, você vai para uma terra fria, você está habituado a fazer barulho, a falar alto, e, quer dizer, um sem fim de coisas, né? Mas eu nem desencorajaria as pessoas a emigrarem, nem encorajaria. Agora, quem vir ter comigo, eu dou conselho. Epa, não, vais emigrar, faz isso, faz aquilo. Mas não seria um promotor da imigração. Ok, muito bom, muito bom. Há quem diga que o que traz aqui, esta última vinda aqui em Angola, é porque vieste em busca do dinheiro da Caixa Térmica, o suposto dinheiro da Caixa Térmica que dizem Abel Chivucovuco ter recebido. Tu a partilhar dinheiro de Caixa Térmica, Massa Voz? Gostaria, sinceramente. Se eu tivesse um pouco do dinheiro da suposta Caixa Térmica, eu gostaria, porque eu acredito que sou uma pessoa extremamente criativa. Tenho muita coisa para fazer na minha terra, principalmente. Aprendi muito fora do país. Tenho uma vasta experiência em várias áreas do saber, profissionais e por aí afora. E acredito que para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer aqui, precisávamos de dinheiro. E não tenho esse dinheiro, né, para fazer o que eu gostaria de fazer. Então, se tivesse o dinheiro da suposta Caixa Térmica, seria bem-vindo, até porque sou angolano. E o suposto dinheiro da Caixa Térmica é um dinheiro da Angola. Mas não tem nada a ver com a realidade. Eu acho que isso... são pessoas de má fé que não querem ver os outros bem, porque... há muito que eu tenho estado a trabalhar com Abel Chivucovuco, há muito tempo, já vão mais de 15 anos. Eu organizei 3 palestras com Abel Chivucovuco no Reino Unido, 2010, 2012, 2017, palestras organizadas por mim. E em 2021, conjuntamente, eu e ele, organizamos uma palestra em Portugal. Então, há uma relação de longa data. É normal que, depois dele alcançar esse feito, esse grande feito, lutou muito, muito para que o seu partido fosse legalizado. E no ponto mais alto do seu partido, que é o Congresso, ele visse a mim alguém merecedor de um convite. E convidou-me. E eu, com todo o gosto, aceitei o convite. Para ser paramilitar, palestras? Não, como muita gente foi convidada, né? Estava lá, por exemplo, estava lá presente no Congresso o embaixador do Reino Unido aqui, tinha pessoas do MPLA, tinha pessoas da UNITA, o mais velho Filomeno Vera Lopes, que é o presidente do Bloco Democrático, esteve lá. Eu vim como qualquer um outro convidado. Mas para muitos você não devia estar aí, sabes disso? Essa é a doença que os angolanos têm. Por que eu não posso estar para celebrar quer dizer, por que eu não posso fazer parte da celebração da vitória de um irmão angolano? Vocês trabalham há muito tempo, há muitos anos? Muitos anos que eu tenho estado. O Abel Chivucovuco, princípio de 2021, a meados de 2022, tinha um programa no meu canal, o último sábado de cada mês, 2 horas. Então cria-se laços com as pessoas, cria-se afinidade, cria-se relação. E as relações são assim. Você quer estar com os teus nos momentos maus, mas também quer estar com os teus nos bons momentos. Este foi um bom momento que Abel Chivucovuco disse, não, eu quero conviver, quero celebrar com as pessoas que estiveram comigo nos bons e nos maus tempos. Sim. Um Vunge é um deles. Fruto do que ele é hoje, pelo que você explica, fruto do que ele é hoje tem muito a ver contigo. Sim, eu também me pus aí a minha gota, o meu grão de areia e convidou-me. Com todo o gosto, só que pronto, as pessoas... e aí está aquele problema que estávamos aí a falar novamente da intolerância. Porque se eu viesse, por exemplo, da Angola, do Reino Unido para Angola, a convite da UNITA, que já aconteceu isso 2 vezes, essa confusão toda aqui nas redes sociais não aconteceria. Se você vem porque a UNITA te convidou, não haverá problema nenhum. Mas se você vem porque o MPLA que te convidou ou alguém de uma outra força política, aí já você é vendido, aí você já veio à busca de dinheiro. Mas há um aspecto que as pessoas aqui esquecem. Aqueles que acusam, porque geralmente são os da UNITA que acusam os outros de serem do MPLA. O partido com o maior histórico de traidores, de vendedores é a UNITA. É só olhar para a história da UNITA e ver quantos militantes da UNITA, de proa, saíram da UNITA e bandearam-se para o MPLA. Então, isso aqui, quer dizer, é um contrassenso, não faz sentido. Quer dizer, você faz parte de uma organização que tem um histórico muito forte de traição e você acusa quem você não consegue provar de ser o traidor. Então, esse é o problema. Às vezes, pois é. Olha, levantaste isso, até fiquei. Mas, óbvio, acha que nós temos mais militantes do que cidadão? Porque eu vejo, chega um momento que eu vou analisando, o angolano muitas vezes age muito
como militante do que propriamente como cidadão. E é o exemplo aí que você deu. Então, um momento muito importante do seu irmão angolano, um momento de vitória, você não pode vir? Sim, não posso vir porque há suspeitas da suposta caixa térmica. E ainda que, vamos supor aqui, e quero aqui deixar bem claro, vamos supor que essa caixa térmica existe e que houve negociadas. Isso não faz com que eu deixe-me de me dar com as pessoas, a menos que as pessoas me provem o contrário. Eu não tenho nada por onde me agarrar para dizer que este senhor esteve em negociatas com o MPLA para trair o povo, porque trair o povo é uma acusação muito forte. Quando você diz que o Paulo traiu o povo angolano, é uma coisa extremamente forte. Mas quando está sendo acusado disso, sim, ele diz que a família que lhe procurava, primos, sobrinhos, todo mundo desapareceu quando ele assumiu ser militante do Prajá. Sim, esses níveis de intolerância que a gente vai vendo que dão medo, porque os angolanos também têm que começar a explorar um pouco mais a nossa história recente. Nós somos dos poucos povos no mundo, não em África, no mundo, em tempos modernos, que ficou 27 anos de guerra fratricida. Quer dizer, a grande razão da Malta estar nesses 27 anos de guerra fratricida que destruiu o país é mesmo esta questão de intolerância, não aceitar o outro, não ter a capacidade de saber ou de pôr em prática, quer dizer, a máxima segundo a qual a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Você não pode me obrigar a odiar alguém que você odeia. Só porque você odeia alguém, eu também tenho que odiar essa pessoa. E é o que nós temos estado a fazer. Por exemplo, se alguém da UNITA é visto a conversar com alguém do MPLA, não há problemas. Mas se for o Paulo, traiu. Quer dizer... Tá, mas tem acontecido muitas vezes, líderes da UNITA fazem foto com outros líderes do MPLA. Sim. Então, há tempos o presidente da UNITA reuniu-se com o presidente do MPLA. Sim. Quer dizer, o presidente da UNITA ou qualquer outro líder da UNITA pode estar com alguém do MPLA, não há problemas. Quando é, por exemplo, Samakuva teve há tempos com o presidente João Lourenço para resolver a questão da Fundação Jonas Malheiro Savimbe, a UNITA veio por cima do senhor. Vendeu-se isso, aquilo. Abel Chivucuvuco encontra-se com o João Lourenço, diz que dá-se com o João Lourenço, traiu, não sei o quê. Mas depois tu estás a ver o próprio líder da UNITA aí ter com o João Lourenço. E ter com o João Lourenço para quê? Para que João Lourenço faça concessões, para que João Lourenço abra a comunicação social. Ou seja, o mesmo que os outros foram pedir ao presidente João Lourenço, é o mesmo que o líder da UNITA foi fazer. Porque eu digo que aqui neste país, nada de essencial, nada de importante acontece sem o beneplácito do MPLA, sem a vontade do MPLA. Então, acusar uns de ter com o MPLA para que tenha certa abertura neste ou naquele aspecto, quer dizer, não faz sentido, porque tudo depende do MPLA. A própria UNITA é o que é, ou existe, ou conseguiu manter-se, porque o MPLA quis. Em 2002, com a morte de Jonas Malheiro Savimbe, se o MPLA quisesse eliminar a UNITA, eliminava por completo. A UNITA estava destruturada, estava sem força nenhuma. O MPLA permitiu que a UNITA continuasse, porque infelizmente nós estamos num país que queima, ou seja, é um partido-estado. É um partido que controla tudo. Nesse país não acontece nada de relevante sem a vontade do MPLA. Então, estar a acusar os outros de que estão metidos com o MPLA não é certo, não é correto. O Paulo está aqui, por exemplo. Se aparece uma oportunidade de fazer negócios nesse momento, aparece alguém do MPLA que quer fazer negócios contigo. Isso do ponto de vista empresarial, do ponto de vista só mesmo de negócio, relações humanas ou relações empresariais. Vais deixar de fazer o negócio com essa pessoa por ser do MPLA? É trabalho. Eu preciso de rendimento. Então, eu preciso de dinheiro para pagar as minhas despesas correntes. Tenho família, tenho filhos. Sim, agora o problema é se o Paulo vender a sua consciência. Passar a fazer e a dizer aquilo que o MPLA quer que você diga. Aí é diferente. E isso é que as pessoas às vezes não entendem. Nós não temos como, enquanto angolanos, continuarmos por muito tempo de costas viradas, porque é o estar de costas viradas que nos levou a 27 anos de guerra. E essa intolerância que está-se a ver hoje é uma intolerância perigosa. Olha, o que não sei se o Paulo viu, há tempo as imagens no Ambo, de militantes da UNITA e do MPLA apedrejarem-se. Isso é intolerância política. É o que as pessoas têm estado aqui a reclamar, que não é correto. E quem fomenta isso?
Porque nós estamos com dois partidos intolerantes. Tanto a UNITA é extremamente intolerante, como o MPLA é intolerante, porque se a UNITA não fosse intolerante, nós não ficaríamos 27 anos de guerra. Porque é aquilo que se diz, só se dança tango duas pessoas, para se dançar tango é preciso duas pessoas. Então quer dizer que tanto um foi intolerante quanto o outro, porque quem não quer fazer guerra desiste da guerra. Se os dois manteram-se a fazer guerra durante 27 anos, é porque os dois são como são iguais, até pelo menos nesse quesito. Okay. Mais ou menos isso. Pois é. Está dito. E está a correr tudo bem a sua presença aqui em Angola? Está a correr tudo bem. Vais indo, voltas, Vamos indo, vamos voltando. Esse ano vamos estar mais vezes aqui, porque estamos a trabalhar, temos também aqui os nossos projetos. Achamos que é a altura dos filhos da terra, em função do que temos estado a ver, da forma como os estrangeiros estão a invadir o comércio, estão a ter o poder do dinheiro. Eu acho que o maior ativismo que o angolano pode fazer, o maior ativismo, mais do que apontar o dedo a quem governa, é presencial, é o angolano, com os seus parcos recursos, começar a investir aqui na nossa terra. Isso, muito bom. E serão muito, muito bem-vindos de volta. Vamos ser sinceros, a mentalidade de quem vive lá é mesmo diferente de quem está aqui. Isso é um facto, tem desprimor, mas é um facto mesmo, porque naturalmente é num país avançado, tem como, a tua mentalidade tem que estar avançada. Mas Angola Vuz, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, eu tive muito gosto em ter-te aqui, quer deixar últimas considerações, do teu lado está tudo dito? Eu que agradeço, para últimas considerações, o único que eu peço aos angolanos é para pensarem um pouco fora da caixa, não se deixarem levar muito pelo o ruído das multidões, mas seguirem aquilo que as vossas consciências vos dizem. É dessa forma que se faz país, não se deixar levar, porque nem sempre as multidões estão certas. Quem manda em qualquer sociedade são os poucos. Então, o barulho do muitos não significa o certo. Muito obrigado. Feliz com o conteúdo que traz aqui para nós, nos brindar com esse conteúdo. Você está habituado a entrevistar as pessoas, mas hoje também foste entrevistado. E tens muito, afinal, para falar sobre isso. Parabéns, mano. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado a ti e o pessoal todo aqui da equipa aqui da Rádio 20. Muito sucesso. Obrigado, mano. Igualmente. Olha, depois também serei eu a fazer o inverso. Na boa, antes de bazar, também vou arranjar condições que é para estar como entrevistado. Na boa, mano. Sem Marcos, obrigado. Eu gosto mesmo de falar também. É importante. Tamo juntos, irmão. Bom regresso. Tamo juntos. Obrigado. Obrigado mesmo. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência também do outro lado. Tive muito gosto em tê-lo aí. Foi a entrevista com o Master Angola Vuz, CEO da Mangolé TV. E, sim, senhor, aprendemos imenso. Você também aprendeu, certamente. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinóquio Pro nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde. Tchau, tchau.